Irmãos amados, a paz do Senhor. Para mim é um grande prazer estar mais uma vez com os irmãos. Nossa finalidade aqui é compartilhar um pouco da palavra do Senhor nosso Deus. A nossa tão amada editora Betel preparou para que nesse segundo trimestre do ano de 2024 estivéssemos falando sobre ordenanças bíblicas. E hoje chegamos aqui na lição de número 5, onde iremos falar sobre essa doutrina, essa verdade, que nós cristãos devemos viver uma vida de vigilância e oração. Precisamos, nessa nossa jornada, nos conduzir com sabedoria. E nos conduzir com sabedoria fala de nos conduzir com vigilância, com prudência, sendo acautelado e viver uma vida de oração. A oração mantém a nossa comunhão com o nosso Deus, a nossa sintonia, o nosso relacionamento com o nosso amado Deus. Cristianismo fala de andar com Deus, assim como Enoque andou com Deus, assim como Noé andou com Deus. Essa expressão tem por definição desfrutar de uma íntima comunhão com Deus. E nós cristãos, através do único mediador entre Deus e nós, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós desfrutamos de comunhão, intimidade, relacionamento com Deus Pai, e em breve estaremos para sempre com Ele na eternidade, na cidade cujo arquiteto e construtor foi o nosso amado Deus. Então, vamos aqui ao texto áureo. Vai ficar bem claro para nós no enfoque dessa lição, a lição de número 5, que nós precisamos vigiar, precisamos ser prudente como uma serpente e também levar uma vida de busca, de clamor, invocando o santo nome do nosso amado Deus. O texto áureo diz assim: orando em todo tempo. Quando o apóstolo Paulo, doutrinando a igreja ali no primeiro século, a igreja que estava na cidade de Éfeso, dá essa orientação, e essa doutrina é para nós hoje, a igreja do século 21, orando em todo o tempo. Fica bem claro que nós devemos manter uma vida de oração. Precisamos ter um lugar secreto da doce oração, onde nós vamos passar horas a fio buscando a face do nosso Deus, orando por nós, intercedendo pelos nossos líderes, pelos nossos pastores, pelos missionários dentro e fora do Brasil. Esse lugar secreto da doce oração é o momento em que nós vamos ali parar com mais calma para buscarmos a face do nosso Deus. Porém, constantemente, diariamente, a despeito de onde estivermos, nós, em nosso pensamento, nós estamos falando com o nosso Deus. É o que nós falamos, enviar dardos, flecha para a eternidade. É quando em pensamento nós enviamos orações curtas e no final do dia nós aí enviamos 80, 100, 120, dezenas e dezenas de orações curtas para o nosso Deus. Isso fala de manter uma oração contínua, independente do lugar ao qual cada um de nós estivermos. Nós podemos então estar sempre em contato com Deus. As irmãs, nossas esposas, quando estiver com seus afazeres domésticos, que não são poucos, ali naquele momento pode, em pensamento, estar enviando orações curtas para a eternidade, e chega no final do dia dezenas e dezenas de
dardos foram enviados para a eternidade, são orações curtas. E isso fala de orar em todo tempo, estarmos em sintonia com o nosso amado e bondoso Deus. Paulo ainda prossegue nessa mesma orientação, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Devemos orar com a ação de graças, coração grato, agradecido por tudo que Deus já fez por cada um de nós, cristãos, nós, a igreja. Essa oração tem no seu conteúdo ações de graça, tem intercessão, intercedemos pelos nossos irmãos, como eu já fiz referência, e tem também o momento de adoração e súplica e clamor e pedir o nosso Deus para que Ele nos socorra. A nossa confiança, a nossa fé está depositada completamente nos braços poderosos do nosso Deus precioso, bendito, um Deus todo-poderoso, vivo e que sempre ouve as nossas orações. É verdade que algumas vezes o nosso Deus vai dizer sim para as nossas orações, outras vezes ele vai dizer não e algumas vezes ainda ele vai dizer aguarde, mas ouvir as nossas orações ele sempre estará ouvindo. O nosso Deus, ele já sabe tudo de antemão, ele é onisciente, conhece passado, presente e futuro, porém deixou para nós esse meio que é a oração, de nós nos comunicarmos com ele, e é o desejo de Deus que cada um de nós cristãos oremos, suplicamos a ele, invocamos o teu santo e bendito nome, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança. Observe, irmãos, que existe também uma orientação para a vigilância, para estarmos acautelados, estarmos apercebidos, atentos, sermos prudentes, termos aí a cautela nas nossas atitudes, nas nossas ações, vigiando nisto com toda a perseverança. Isso fala de perseverar na oração, bater a porta até que a porta se abra. Fala de uma oração que deve ser mantida e não abandonada. Enquanto nós estivermos aqui na face da terra, precisamos estar consciente de que a oração é o respirar da nossa alma. E súplica por todos os santos. É quando nós então intercedemos pelos nossos amados irmãos. Vamos observar nessa oração intercessória muitas vezes, no Antigo Testamento, por exemplo, quando alguns profetas oravam e ao contrário deles se dirigirem a Deus dizendo o teu povo pecou, eles diziam pecamos, Senhor. É a oração intercessória. O profeta, como o profeta Daniel, é o que eu estou fazendo referência nesse momento, mas temos outros, eles não diziam o teu povo pecou, embora ele mesmo não tenha pecado. Na oração, ele, como um bom intercessor, e ficando aí o exemplo para você, minha irmã, meu irmão, para mim, para nós, a igreja, como interceder, ele se colocava junto com aqueles que ele estava orando por eles, falando com Deus a respeito do povo. Ele dizia, embora ele mesmo não tivesse cometido pecado, ele, na oração, pecamos. Isso fala de intercessão. Nós, quando buscarmos, orarmos pelos nossos irmãos, nós precisamos sentir a dor dos nossos irmãos, nos compadecer com os nossos irmãos e nos colocar no lugar dos nossos irmãos e interceder pelos nossos amados irmãos. Efésios, aqui o textual, capítulo 6, versículo 18. Verdade aplicada diz assim: em todo tempo, o discípulo de Cristo
como que nós devemos proceder? Deve orar. Não devemos abrir mão de uma vida de oração, irmãos. A oração é que mantém o nosso contato com o nosso Deus. É impossível termos relacionamento, comunhão com Deus sem oração, sem vida de oração. Então, a oração é algo nosso, de nós cristãos, de nós a igreja. Em todo tempo, o discípulo de Cristo deve orar. E temos um referencial, um padrão no nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, cabeça da igreja, Salvador do corpo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o eterno Filho de Deus. Jesus orava, passava a noite inteira buscando a face de Deus. Antes de Jesus escolher ali os apóstolos, ele passou a noite toda em oração, irmãos, deixando o exemplo para nós cristãos que nós devemos manter uma vida de oração. Em todo tempo, o discípulo de Cristo deve orar e vigiar. Então, a oração deve estar atrelada à prudência, à nossa cautela, à nossa vigilância, para não ceder às tentações. Ser tentado não é pecado. Pecado é ceder à tentação. E para não cedermos à tentação vinda do diabo, ou até mesmo a nossa própria concupiscência da nossa natureza adâmica, pode nos seduzir e nos levar à queda. Para nós permanecermos em Deus, em comunhão com Deus, arraigado e fundamentado em Cristo, e andarmos no Espírito e vivermos no Espírito, precisamos então orar e vigiar, para não ceder às tentações enquanto espera a volta de Jesus. O arrebatamento é uma realidade, é uma promessa. Jesus deixou bem claro essa doutrina de que em breve, num tempo em que nós não sabemos, o nosso Senhor irá nos arrebatar, irá nos arrancar com força aqui dessa terra. Será em um tempo que não pode ser dividido. A Bíblia fala em um abrir e fechar de olhos. Na primeira carta do apóstolo Paulo à igreja que estava na cidade de Corinto, no capítulo 15, versículo 52, está lá a primeira frase, versículo 52. Num momento, será então em um tempo, entendendo ali a palavra no grego, que dá origem ao nosso português, num momento, será num tempo que não pode ser dividido, irmãos. O tempo de abraçar a causa do cristianismo, o tempo de dar crédito à pregação do evangelho, às boas novas de salvação, é hoje, é agora, porque o arrebatamento acontecerá em breve e será em um tempo que não pode ser dividido. Então nós cristãos precisamos estar acautelado, atento e fazendo a obra de Deus, cumprindo a nossa missão, a missão de proclamar como arauto as boas novas do reino. O objetivo da lição são três. O primeiro, mostrar os diversos aspectos da oração. Vamos aqui no enfoque desse assunto, tratar muito sobre essa verdade, os aspectos da oração. Também destacar a oração como meio de acesso a Deus, é o que nós já fizemos alusão, é o que nos mantém em contato com o nosso Deus. Temos um mediador, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e por estarmos em Cristo temos acesso imediato ao Santo dos Santos. E entramos na presença do nosso Deus com ousadia, não em nós mesmos, mas no sangue da nova aliança, o sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, foi derramado por nós, o sangue que fala mais alto que o sangue de Abel. Ressaltar também a importância da vigilância. Vai ficar claro que é de extrema relevância para nós cristãos sermos acautelados e vigiarmos, estarmos aí atentos.
Texto de referência, temos 2 textos, os 2 estão em Mateus, o primeiro está em Mateus capítulo 29, do versículo 42 ao versículo 44, e o segundo texto está em Mateus capítulo 26, versículo 41. Nos diz assim o texto sagrado: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o nosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. A verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Introdução. Enquanto prosseguirmos na jornada cristã, enquanto estivermos aqui nessa caminhada, nessa viagem aqui no planeta Terra, com o destino, a eternidade, o céu, onde iremos estar para sempre, com aquele que proveu eterna salvação para nós, para vencermos, irmãos, para triunfarmos e perseverarmos, não podemos desprezar estes 2 aspectos, não podemos abrir mão destes 2 aspectos, destacado tanto pelo nosso Senhor como pelos apóstolos. Quais aspectos? O que não podemos abrir mão? A vigilância e a oração. Em um tempo repleto de distrações, é claro que o adversário, o diabo, o príncipe da potestade do ar, ele tem muitas estratégias para nos tirar do foco primário e principal, que é cumprir a nossa missão. Nós estamos aqui, a igreja, nós cristãos, com uma missão, irmãos, de pregar o evangelho. Se nós, como cristãos, como a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não anunciarmos as boas novas, quem vai pregar o evangelho? E o adversário sabe dessa verdade e vai fazer de tudo, usar todos os meios possíveis, nunca vai desistir, vai mudar as estratégias, porém desistir não desiste nunca, de fazer de tudo para poder nos distrair. E nós, vigilante, prudente, acautelado, e que desfrutamos de vida, de oração com o nosso Deus e de comunhão e de busca, entendemos o valor de tomar tempo para passar horas a fio com o nosso Deus em oração. Nós precisamos então estar consciente dessa verdade e estar acautelado com as estratégias satânicas para tentar nos tirar do alvo principal, que é pregar o evangelho, difundir, disseminar as boas novas com a finalidade da expansão do reino de Deus aqui na face da terra. A família de Deus está incompleta. Existem muitas e muitas almas lá fora que estão caminhando para juízo, condenação e inferno, que uma vez ouvindo a pregação do evangelho, virão para Cristo, aceitarão a Cristo, abraçarão a causa. Mas como que eles virão para Cristo se nós não pregarmos o evangelho? O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então precisamos pregar o evangelho para que o evangelho fira eles como nos feriu, e então mais membros da família de Deus possam estar sendo agregados e estarmos aí cumprindo o querer de Deus no nosso chamado. O evangelho nos alcançou porque no primeiro século discípulos e apóstolos cumpriram a sua missão, a missão que pesava sobre eles, a incumbência de anunciar as boas novas do reino, o plano de salvação. E hoje aqui no século 21 nós somos milhões e milhões de cristãos, porque esses homens eles
entenderam a sua missão e se puseram a pregar o Evangelho. E nós que fomos alcançados pela graça de Deus mediante a fé, precisamos alcançar outras vidas. Nós que entendemos o tesouro que é o Evangelho, precisamos então compartilhar com o nosso próximo desse grande tesouro. É preciso convicção e disciplina no imprescindível cultivo destas práticas, da vigilância e da oração, com a ajuda do Espírito Santo. O Espírito Santo nos dá poder para vivermos uma vida em vigilância e também uma vida de oração. A falta de vigilância põe tudo a perder. Devemos ter cuidado, irmãos, porque vigilância fala de ficar acordado, alerta, dar total atenção para evitar que, por negligência ou indolência, alguma calamidade destrutiva atinjam a vida de alguém. Então, precisamos estar vigilantes, tendo cuidado da nossa própria vida e compartilhar essa doutrina, a doutrina da vigilância e também da oração, para que o rebanho possa estar cautelado, prudente e possa se manter em Cristo, arraigado e fundamentado nele até que Cristo venha. Ou ainda para evitar que alguém negue ou abandone a Cristo. Então, tentações iremos sofrer, mas nós precisamos nos submeter a Deus, resistir o nosso adversário, e ele, o nosso adversário, fugirá de nós. Devemos vigiar porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Próprio Jesus nos alertou quando Jesus disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós precisamos, irmãos, nos apoiar e depender completamente do nosso Deus para nos manter nele, arraigado, fundamentado, plantado, enraizado em Deus, irmãos. Nós precisamos do poder do Espírito de Deus, da ajuda do Espírito de Deus para nos manter em Deus, para perseverar no caminho. Muitos ataques receberemos de todos os lados, mas para nós que começamos bem, terminarmos bem, precisamos da ajuda do Espírito Santo. Vigiai, porque o adversário busca quem possa tragar. O diabo vai fazer de tudo para nos destruir. O diabo não quer que a obra de Deus continue avançando aqui na face da terra. Não quer que nós, como cristãos, a igreja, anuncie, proclame com arauto o Evangelho. Não quer que o reino de Deus se expanda. O adversário, Satanás, ele é o opositor da obra de Deus aqui na terra. E ele vai usar muitos meios para poder estacar, parar a obra de Deus. Então nós precisamos estar acautelado, firmado em Deus, para que a obra de Deus aqui prossiga. Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. Nosso Senhor nos alertou: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Mateus capítulo 25, versículo 13. Nós sabemos que o nosso Deus em breve virá e irá nos arrebatar para estarmos com Ele para sempre, irmãos. E como seria maravilhoso o nosso Senhor nos encontrar assim, fazendo a sua vontade, com a motivação correta, anunciando a sua palavra, por gratidão e amor por tudo aquilo que Ele já fez por nós, quitou a nossa dívida, a dívida que tínhamos com Deus Pai. Jesus foi o nosso representante, o nosso substituto, o nosso fiador. Ele foi o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque,
exercendo um sacerdócio eterno, duradouro, contínuo. Jesus entrou no Santo do Santo como o oficiante, o sumo sacerdote e a oferta, e derramou diante de Deus Pai a oferta que foi o seu precioso sangue. Ele fez expiação por nós, quitou a nossa dívida, nos arrancou do mercado de escravo, o qual nós nos encontrávamos. Ele, Jesus, tomou todo o cálice da ira de Deus, sem deixar cair uma gota sequer em nosso lugar. Ele suportou o peso da ira divina contra os nossos pecados. E ele, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, satisfez a justiça de Deus quando deu a vida e por nós, derramando todo o seu sangue precioso naquela pequena colina chamada Gólgota, lugar da caveira, que na ocasião estava fora dos muros de Jerusalém, e nesse momento fez propiciação por nós, tornou Deus favorável a nós, e nós, quando cremos em Cristo de todo o coração, recebemos o favor de Deus. Hoje, quando cremos em Cristo de todo o coração, nos tornamos filhos de Deus, somos justificados. Nós que estávamos distante de Deus, longe de Deus, irmãos, pelo sangue da nova aliança, o sangue do Cordeirinho Santo, sem mancha, sem ruga, sem mácula, o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós estamos perto de Deus, andamos com Deus, desfrutamos de comunhão, intimidade com Ele, e o Deus, nosso Deus Pai, nos declara justo, porque a justiça de Cristo nos é imputada, e somente uma vez justificado, tendo a justiça de Cristo imputada a cada um de nós que cremos em Cristo de todo o coração, nós então só dessa maneira desfrutamos de paz com Deus. Não existe mais inimizade entre nós e o nosso Deus, irmãos. Tudo isso Jesus conquistou para nós, e com o coração grato, irmãos, por tamanho amor, porque Jesus nos amou com amor eterno, porque nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. O mérito, a honra, a glória, o louvor, a exaltação, o enaltecimento é todo e somente daquele que proveu eterna salvação para cada um de nós. E nós, certo dessa verdade, a boa notícia de salvação, estamos aqui para anunciar salvação em Cristo, e somente em Cristo. Ele é a única porta, Ele é o único caminho, Ele é a única escada que liga a terra aos céus. Ele é aquele que nos resgatou, nos redimiu para viver diariamente para Ele. Nós temos um Salvador, e esse mesmo Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, é Senhor das nossas vidas, porque Ele nos comprou para Ele mesmo, irmãos. Cada um de nós, cristãos, não nos pertencemos mais. Nós temos um dono que deu a vida por nós, pagou um alto preço pelo nosso resgate, quitou a nossa dívida com Deus Pai, e nós hoje voluntariamente vivemos para cumprir a nossa missão, a missão de ganhar almas para o reino de Deus, e no poder, na virtude, revestido pelo poder do Espírito Santo, batizado com o Espírito Santo, com a evidência inicial do falar em línguas, nós recebemos poder para testemunhar dessa verdade libertadora, transformadora, que radicalmente, completamente mudou toda a nossa vida e deu um novo rumo à nossa história. Temos uma cosmovisão completamente diferente da que tínhamos na nossa vida pregressa. Temos um alvo bem estabelecido, bem definido.
o nosso alvo, o nosso escopo é anunciar a boa notícia de salvação a todos os moradores da face da terra. Aprendendo a orar. A oração modelo, quando os discípulos se aproximaram do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pedindo a Ele para que Ele os ensinasse a orar, Jesus então ali orou a oração do Pai Nosso, é uma oração modelo. A oração é um conversar com Deus de forma muito natural. E nessa oração modelo, a oração do Pai Nosso, observamos algumas verdades que pegamos como ensinamento para nós. A oração do Pai Nosso começa com adoração. Nessa oração também tem petição, reconhecimento da soberania de Deus. E nós entendemos então que uma oração, ela deve começar, uma oração que tem uma forma bíblica, deve começar com adoração. Não começamos pedindo, começamos adorando o nosso Deus. E essa oração termina em nome de Jesus. Não é uma forma correta terminarmos uma oração no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque Deus subsiste na pessoa do Pai, na pessoa do Filho, na pessoa do Espírito Santo. São as três pessoas da Santíssima Trindade. Quando nós oramos e ao término da oração terminamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós estamos falando com quem? Sugere nesse momento uma quarta pessoa, e essa quarta pessoa não existe. Então, a oração que começa com adoração, termina em nome de Jesus. Quando nós vamos batizar batizando, aí sim tomamos o nome das três pessoas da Santíssima Trindade. Batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque nós estamos falando com o batizando. Um exemplo: Pedrinho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não há uma sugestão de uma quarta pessoa. Então, ao batizar, seguindo o modelo bíblico, devemos usar as três pessoas da Santíssima Trindade, batizando como a Bíblia nos orienta, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A oração, porém, deve-se terminar em nome de Jesus, e não em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o que iria sugerir uma quarta pessoa, e essa quarta pessoa não existe. Então temos na oração do Pai Nosso uma oração modelo. Essa oração vai deixar claro a adoração, como nós falamos, vai também deixar claro a soberania de Deus, a dependência de Deus. Observe que Deus é soberano, Ele tem a rédea da história nas mãos, não há como manipular Deus. Deus não é como uma marionete que pode ser manipulada por nós, seres humanos. Deus, Ele é soberano e Ele tem um plano e está levando a cabo esse plano, e Ele não pode ser frustrado, não pode ser parado. Ele vai completar o plano que Ele tem estabelecido antes da fundação do mundo. Ele é soberano. Devemos demonstrar na oração a nossa dependência dEle. Nós, ao orarmos, nós estamos aí deixando bem claro, através dessa atitude de orar, falar com o nosso Deus, que nós não estamos estribados, irmãos, no nosso braço de carne, mas estamos confiando nele, no braço poderoso do nosso Deus. E também fala de condicional, livramento e exaltação ao nosso Deus. A oração em secreto, como eu já fiz referência, 1
precisamos manter um lugar de intimidade com Deus, fechar a porta dentro do nosso quarto. Isso fala de quarto, fala de intimidade. Deus deseja que tenhamos intimidade com Ele para o nosso próprio bem. Deus é um Deus completo nele mesmo, não existe nada fora de Deus que Deus necessite. Ele subsiste, como eu já falei, nas três pessoas: a pessoa do Pai, a pessoa do Filho, a pessoa do Espírito Santo. Não há uma hierarquia, são coeternos, coiguais, coexistentes, e há uma eterna comunhão entre as três pessoas da Santíssima Trindade. Há uma eterna intimidade entre as três pessoas, um eterno amor, um eterno companheirismo. Deus, ele é completo nele mesmo, ele é autoexistente. No entanto, irmãos, ele deseja que oremos, que tenhamos intimidade, nós, a igreja, nós cristãos que cremos em Cristo de todo o coração, sintonia, que estejamos alinhados com Ele, andemos com Ele para o nosso próprio benefício, irmãos. Como é bom ter comunhão com Deus, intimidade com Deus, e só teremos comunhão com Deus, intimidade com Deus, irmão, relacionamento, entendendo a importância do lugar secreto da doce oração. Os vários aspectos da oração. A oração deve ser específica ao máximo. Se você souber o nome do pecado, não peça perdão de forma geral. Fale a Deus o seu pecado, sem disfarces de mente. Irmãos, existe um momento que nós vamos orar de forma mais genérica, até pelo tempo. Quando nós estamos dentro do templo, nos é dada uma oportunidade para orar pelo término de um trabalho, um culto, no término de um culto. Não há como ser tão específico e oramos de uma forma mais genérica. Porém, é muito importante, irmãos, nós sermos específicos na nossa oração. Quando estivermos orando por nós ou por alguém, algum irmão nosso, algum ente querido, alguém da família, por alguma causa, mesmo sabendo que o nosso Deus tudo conhece, antes que haja uma palavra nos nossos lábios, Ele tudo já sabe, precisamos ser específicos e explicar detalhadamente o que nós estamos conversando na oração. Isso fala de não orar, irmãos, a galope, às carreiras, com pressa, mas orar devagarzinho, com calma. Vamos orar pelos nossos vizinhos, tomar cada vizinho com calma e tomar tempo, nos posicionar no lugar daquela pessoa que estamos pedindo e sentir a dor, o problema dos nossos irmãos, dos nossos vizinhos, aqueles que não são cristãos, que estão fora dos nossos arraiais, nossos acampamentos. Irmãos, nós precisamos ser mais específicos nas nossas orações e explicar a Deus o que realmente está acontecendo, ser sincero, rasgar a nossa alma diante do nosso Deus, abrir o nosso coração e fazer uma oração específica ao nosso Deus. A dedicação à oração. A oração é o oxigênio da alma, como já falamos, que mantém o vigor da vida espiritual. Irmãos, a oração é algo extremamente importante, é a chave, é um mandamento bíblico. Jesus deu o exemplo, nos deixando como fazer. Ele, sendo o eterno Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Emanuel, Deus conosco, ele orou, passou noite, como está registrado nos escritos neotestamentários, passou noite inteira orando. Jesus, então, nos deu o exemplo, quando orou por si mesmo, ele orou por ele mesmo, pelos seus discípulos, pelos pecadores também, como nós já fizemos referência. Oração é uma necessidade espiritual. Orar em todo o lugar.
Isso fala, irmãos, do que nós já mencionamos. Existe um momento em que estamos dirigindo, existe um momento em que estamos trabalhando, e às vezes o nosso emprego exige uma concentração alta, mental, no que estamos fazendo, mas a despeito de ser dessa maneira, irmãos, esse corre-corre da nossa vida diária, há como orar ao nosso Deus em todo o tempo. É o que nós chamamos de mandar dardos, flecha para a eternidade. São orações curtas que nós, em pensamento, oramos. E o nosso Deus, Ele que é onisciente, Ele sabe o que nós estamos pensando e pedindo. Somente Ele tem esse atributo de onisciência, sabe o que nós estamos pedindo em pensamento. Então, precisamos orar em todo o lugar. Nem sempre, como eu já tenho feito referência, nós teremos condições de dobrar os joelhos e orar, mas sempre poderemos estar falando com o nosso Deus da forma que eu já aludi. Orar em todo tempo. Precisamos então orar sempre, sem jamais esmorecer. Isso fala, irmão, em orarmos e manter uma vida de oração. É muito importante orarmos todos os dias, tomarmos tempo para orar. Observe que o profeta Daniel orava 3 vezes ao dia. Orava pela manhã, pela tarde e orava um pouco depois da tarde, como havia ali um costume entre os judeus. Daniel, nessa ocasião, ele estava na Babilônia, quando o texto diz que ele ali estava sempre orando. Ele que orava quando estava na sua terra, em Jerusalém, ele manteve uma vida de oração, a despeito de estar distante da sua terra, como um dos exilados. Ele manteve uma vida de oração, e nós precisamos, irmãos, seguir as pisaduras do profeta Daniel e orarmos. Não podemos esmorecer, buscarmos a face de Deus, irmãos, e nós teremos então, por agir dessa forma, manter uma vida de oração, de busca, teremos saúde espiritual, é o que nós precisamos. No necessário cultivo diário da vigilância e oração, há uma grande necessidade de cultivarmos a vigilância e a oração. É o nosso proceder com sabedoria, de forma bíblica, manter a vigilância e uma vida de oração. Somos dependentes da revelação da vontade de Deus na Escritura Sagrada. Nós oramos falando com o nosso Deus, e o nosso Deus fala conosco através da sua bendita e preciosa palavra, o rolo sagrado, as sagradas letras, a Bíblia Sagrada. E da ajuda do Espírito Santo, nós gememos, irmãos, com gemidos inexprimíveis, e a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo, torna esses nossos gemidos, que nós muitas das vezes gememos em oração e derramamos lágrimas, a terceira pessoa da Santíssima Trindade torna então esses gemidos em uma oração eficaz diante do nosso Deus Pai. Assim, não corremos o risco de termos como base a mera percepção humana. Embora, irmãos, a percepção humana seja algo inerente à nossa natureza, inato, Deus, quando nos formou, nos deu essa percepção humana. É de extrema importância, irmãos, orar, falar com Deus, buscar o seu norte, o seu governo, a sua direção, para palmilharmos na direção dada por Deus. E nós precisamos falar com Ele, e certo de que na oração Ele estará falando conosco através da sua bendita e preciosa palavra. Através da oração, ao contrário da autossuficiência,
que alguns manifestam, irmãos, através da oração, nós vamos entender o querer de Deus para a nossa vida. E nós precisamos, então, enquanto estivermos nessa curta jornada, nessa nossa peregrinação palmilhando por essa vereda, manter essas duas ordenanças, vigilância e oração. Meus irmãos, chegamos aqui ao término de mais uma lição, querendo o nosso bom Deus me dando vida até lá. Na próxima lição, a lição de número 6, iremos falar sobre ordenança para uma vida de obediência e submissão. Que Deus vos abençoe. Vamos orar? Deus amado, nós louvamos o teu nome, engrandecemos a tua pessoa bendita, meu Senhor amado. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui compartilhando da tua palavra, Senhor amado. Por favor, meu Deus, nos dê, Senhor amado, coragem para continuar falando da tua verdade. Meu Deus, nos ajuda, Senhor, a manter a cautela, a vigilância e uma vida de clamor, de busca. Meu Senhor amado, entregamos, ó Deus, as nossas vidas nas tuas mãos. Peço uma bênção especial sobre os teus filhos que estarão participando dessa pré-aula. Continue conosco, ó Pai. Somos completamente dependentes do Senhor. Nos ajude, ó Pai. Queremos, ó Deus, lhe agradar diariamente. Se utiliza de cada um de nós, os teus filhos, como um vaso, como instrumento, como um canal nas tuas mãos. Nós assim oramos, ó Pai, e lhe agradecemos por tudo, em nome de Jesus.